Aconteceu que, quando estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de, escrito ali, lepra, vendo a Jesus, prostou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem pode limpar-me. Primeiro, igreja, nós precisamos entender a lepra, né? Precisamos entender a definição. Talvez hoje é algo mais difícil de você encontrar, né? Uma pessoa com lepra, uma pessoa com essa doença, né? Não sei, provavelmente você já deve ter visto, mas é uma coisa mais difícil hoje. Mas lá com Jesus, né? Uma pessoa com essa doença foi até ele, né? Como o verso 12 diz, aconteceu que quando estava numa daquelas cidades, um homem cheio de lepra. Mas o que seria essa doença, né? A palavra lepra no hebraico é a saraate, né? Que a Bíblia nos descreve aí, principalmente no hebraico e também agora no grego, né? Que é a saraate, que é uma doença, né, de pele, para quem não conhece, é a doença de pele, também conhecida como a doença de Hansen, né, que evolui para hanseníase. Então, você observa que a lepra, uma doença que ainda não tinha sido descoberta, né, até aquele momento, não tinha ainda sido, digamos assim, não sido descoberta, apresentada cientificamente. Então, essa bactéria que gera, né, essa doença foi descoberta só em 1873, só para você ter título de curiosidade, né? Como o pastor fala, o que isso tem a ver com o texto? Nada. Essa resposta seca, mas para você entender, né, o que era a lepra, o mal que ela fazia. Só que você observa que Jesus, ele diz para aquela pessoa, né, que estava com lepra, para ir procurar um sacerdote. Por quê, igreja? Né, a lei mosaica, ela exigia um isolamento. Você observa isso lá em Levítico, no verso 13, principalmente ali nos versos 45, no capítulo 13, no verso 45 ao 46. Amém? Está aqui no controle. Então, você observa que, pela lei, essas pessoas elas tinham que ficar em isolamento, elas não poderiam ter contato. Então, se uma pessoa tinha essa doença da lepra, ela não podia estar próximo de outros. Então, você vê a atitude que esse homem toma, né, a se aproximar de Cristo, porque pela lei, pelo costume, pela tradição daquela época, ele não poderia estar no meio e principalmente conversando com alguém, né, chegando tão perto assim. Então, essa doença, ela atacava, para quem não sabe, a doença da lepra, ela atacava a pele, né, ela deixava a pessoa com os nervos ali, causando lesões, nervos periféricos da pele, e também deixava as pessoas sem a sensibilidade. Então, era normal naquela época você ver uma pessoa com lepra e ela está toda machucada, porque ela ia se coçando, ia se machucando, ela não tinha mais essa sensibilidade que a pele tem. Amém? Então, em Levítico, mostra que pessoas que tinham isso deveriam ficar em isolamento, né? Então, era essa a definição e também a precaução, né, daquelas pessoas. Só que, com base também na Bíblia, em alguns textos bíblicos, algumas pessoas elas associavam a lepra a pecado, né? Você observa que existia uma consequência, eu botei como dúvida, mas havia uma associação entre a lepra e a maldição. Ou seja, uma pessoa está com lepra porque ela estava em pecado, ou porque ela foi amaldiçoada por Deus, né? Ela, enfim, fez alguma coisa. Então, como eu disse, na Bíblia você encontra alguns exemplos, como em 2 Reis, né? O servo de Eliseu, ele é amaldiçoado com lepra por causa de sua ganância e mentira. Né? Você lembra disso? Você lembra também em 2 Crônicas, quando vai falar sobre o rei Uzias, que ele é ferido, que ele é amaldiçoado com a lepra por causa da sua soberba e por causa também de usurpar a sua função sacerdotal. Então, as pessoas naquela época, elas realmente associavam a pessoa que tinha lepra a uma pessoa que estava em pecado, a uma pessoa que estava recebendo maldição, né, do próprio Deus mesmo, alguma coisa ela fez, e é por isso que ela está dessa forma. E não somente, igreja, não somente a doença lepra, mas também como outras. E, na verdade, até hoje, se você for observar, acontece muito disso. Né? As pessoas, elas dizem assim, tá com esse problema, tá com essa doença, provavelmente é porque tá em pecado, né? O que tu fez? O que tu está fazendo para Deus estar te tratando dessa forma? Só que nem sempre
nem sempre, igreja, era dessa maneira, né? Você observa que essa visão antiga de que o sofrimento estava ligado à punição pelo pecado, nem sempre era isso. Algumas vezes sim, né, e também por causa do pecado nós temos a doença, mas nem sempre, eu quero que você entenda que nem sempre era uma punição de Deus, assim, para amaldiçoar, porque fez tal situação. Você lembra disso de Jó, né? Em Jó, no capítulo 4, do verso 7 ao 9, né, as pessoas perguntando o que Jó tinha feito, né, por que fez isso, por que fez aquilo, né, será se tu estava em pecado, parafraseando, e Jesus, depois em João, do 9, do 1 ao 3, alguém lembra dessa história nos evangelhos, né, do cego de nascença, que eles perguntaram assim, por que ele está desse jeito? Será se é por causa do pecado dele? Será se é por causa do pecado dos pais dele? E Jesus fala, não, ele está com isso aí para que a glória de Deus fosse, né, manifestada, que fosse mostrada através da vida dele. Então, nem sempre era uma consequência de um pecado. Mas, né, a lepra, ela era vista, eu quero que você entenda, que uma pessoa com lepra, ela era vista com bastante preconceito. Né, as pessoas iam olhar para ela e falar assim, alguma coisa essa pessoa fez, essa pessoa ela não pode estar no nosso meio, essa pessoa, né, é uma doença temida. Então, as pessoas tinham medo. Então, você observa como que foi difícil, sabe? Você sempre tem que se colocar no lugar dessas pessoas e entender como que um leproso, né, uma pessoa que tinha uma doença horrível, uma doença que, né, as pessoas não queriam estar perto, porque poderia ser, também era contagioso, e porque também, né, poderia trazer alguma maldição de Deus, então era uma pessoa que era vista ali como algo assim, para manter longe, né, para ficar longe mesmo, e você observa como que essa pessoa, esse leproso se aproxima de Cristo, né, clamando por cura, clamando por misericórdia, e você observa, né, que ele diz, Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Você observa quatro, como é que eu posso dizer, 4 ensinamentos nesse versículo do leproso, porque mostra, né, a atitude dele, ao se aproximar, revela 4 elementos espirituais importantes. Primeiro, a adoração, a urgência, a humildade e também a fé. Amém, igreja? Porque você observa a adoração, né, o que seria essa adoração? Né? Ele cai com o rosto prostrado, né, diante de Jesus. Aqui no livro de Lucas não mostra, mas depois em Mateus, né, no verso 8, no capítulo 8, no verso 12, você pode ler com mais calma, mas você observa que ele cai prostrado aos pés de Jesus, ele mostra ali uma adoração, né, que na palavra do grego significa, literalmente, ele adorou, né, ou seja, um termo que era usado normalmente quando se mostra na adoração a Deus. Então você observa essa vítima, né, essa pessoa desesperada. Então, além disso, também é mostrado uma urgência, né, ele implora, evidenciando que não tem mais nada o que ele possa fazer, não tem mais ninguém para quem ele vai atrás, né? Não tem mais nada, ou remédio, ou alguém que pode curar. Você observa? Primeiro ele adora, né? Ele se prostra, ele mostra ali a sua reverência, né, a Deus, ele mostra quem Deus é digno de adoração, se prostra, ele não chega com Deus, por favor para mim aqui, né, me cura não, ele chega demonstrando quem Cristo era, por isso que ele demonstra a sua adoração, sabe, igreja? Depois ele mostra a sua urgência, né? Ele implora, evidenciando o desespero genuíno, porque ele não tem mais alternativa alguma, ele está desesperado, sabe, igreja? Essa questão da urgência é algo assim que sempre que eu penso pecado, enfim, outras coisas, eu vejo assim como que na nossa vida, muitas das vezes, não tem urgência. Né, o pastor sempre usa esse exemplo, a mãe já usou, a nossa professora Lide já usou bastante esse exemplo. Se um médico, você fosse no médico hoje, o médico falasse para você assim, você está com um câncer terrível e você já está quase para morrer. Provavelmente você ficaria desesperado, pelo menos é a reação mais normal. Né? Você ficaria com medo, você provavelmente, né, ficaria crente, você, não, eu vou me servir agora, eu vou fazer as coisas direito. Você ficaria desesperado.
Mas quando é falado sobre o pecado, sobre as consequências que você pode ter com determinadas atitudes, aí parece que não muda nada na nossa vida, não acontece nada. Agimos de maneira normal, né? Porque nós não temos a urgência. É aquela situação, né? Um dia eu mudo, um dia eu vou me consertar, um dia eu clamo por Deus, talvez não agora, mas um dia. Nós não temos urgência de mudança. E precisamos ter, igreja, primeiro, adoração, precisamos ter a urgência e também precisamos ter humildade. Talvez seja um dos piores pecados, o orgulho, né? Porque a humildade, ela não exige, ela apenas pede, como está escrito ali, ó, Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Você observa que apesar da situação dele, apesar de ele estar daquele jeito, ele não chega exigindo algo para Deus e falando assim, bora, tu tem o direito de me curar, né? Eu tenho o direito de ser curado, enfim, é a tua obrigação, Jesus, me curar. Ele fala assim, Jesus, se tu quiser, tu pode me curar. Se tu quiser, pode, né, tirar isso de mim. Só que, igreja, infelizmente, humildade, nós não conseguimos reconhecer que Cristo, Ele pode nos curar, que Ele pode nos atrair. É por isso que eu digo que nossa oração sempre tem que ter, tenha misericórdia da minha vida, para que eu consiga mudar, para que eu consiga ter paixão pela Tua Palavra, sabe? Você olha assim para a sua vida, sempre bato nessa tecla, eu não leio a Bíblia, eu não oro, eu não tenho desejo de estar na igreja. Ore para Deus ter misericórdia da sua vida, né? Ore para que Ele lhe atraia, ore para que Ele abra, né, os seus olhos, a sua mente, para que você consiga, enfim, amar a Ele, ter prazer nele, né, ter uma vida de piedade. Então você observa, ó, esse leproso, ele não vem com exigências, mas ele vem, Senhor, se quiseres, tu pode me curar. Então, e além disso, ele tem também a fé, né? Ele não duvida do poder de Deus, ele não duvida do poder de Cristo. Sabe, igreja, isso aqui acontece muito em pessoas, às vezes, que acham que não são dignas de receber o perdão de Deus. Acontece muito isso. Pode parecer que não, mas existem muitas pessoas falando que, eu já fiz tanta coisa, eu já tentei de tudo, eu já tentei me firmar, eu já tentei, enfim, eu começo orando, eu começo lendo a Bíblia, mas depois eu paro. Mas Deus não consigo, né? Eu paro no meio do caminho, não dá não. Eu descobri que eu sou um vaso da ira, eu já estou caminhando para o inferno mesmo. Tem pessoas que podem falar isso, porque elas não têm fé que Cristo pode transformar a vida delas. Você pode olhar para uma pessoa e pensar assim, essa aí nunca vai se converter, essa aí ela nunca vai ter uma mudança de vida. Não. Se ela ter fé, né, se ela se aproximar, se ela agir com humildade, com adoração, Cristo pode sim transformar a vida dela. O pastor sempre fala, mudou a sua, né, a sua foi um exemplo disso, porque o outro não. A nossa, então, então você observa a fé dessa pessoa que estava doente, né, esse leproso, você observa a fé dele, igreja. Então, existe, só uma pausa para a água, existe, igreja, um padrão do arrependimento, né, um padrão do pecador arrependido. Sabe, o arrependimento, ele é uma das coisas, muitas das vezes, mais mal interpretadas no nosso dia. Porque as pessoas confundem arrependimento com simples falar, Deus me perdoa por tudo, né, eu errei, me perdoa. Ou então as pessoas falam assim, olha, desculpa pelo que eu fiz. Mas o arrependimento, ele não é somente você falar, me perdoa. O arrependimento, principalmente o arrependimento bíblico, ele exige uma série de etapas. Você observa isso, né, no decorrer das Escrituras, mas primeiro você vê um desespero, né, você abandona os esforços de autojustificação como trapo imundo, você diz assim, olha, tudo que eu tento fazer, tudo que eu, enfim, as minhas justiças, elas não valem nada, né, diante da justiça de Deus, eu preciso de Deus. Tem que ser, igreja, tem que ser um desespero. Você precisa olhar para a sua situação e se desesperar, você precisa olhar para o caminho que você está seguindo e se desesperar, amém? Então, um outro ponto que nós observamos com a cura desse leproso é também a reverência dele, ele reconhecendo Jesus como Senhor. Nos últimos capítulos,
você observou que a dificuldade das pessoas que tinham em reconhecer Cristo como Deus. Elas gostavam da palavra, elas gostavam, né, do que ele estava sendo dito, elas se maravilharam, mas na hora de reconhecer Cristo como Deus, aí já era algo assim mais difícil. E não é estranho, né? Não é estranho hoje. Você pode gostar de um sermão, você pode gostar de um culto, você pode gostar de uma comunhão, mas na hora de reconhecer Cristo como Deus, não reconhecemos. Porque reconhecer Cristo como Deus requer uma série de mudanças na nossa vida, e a principal é deixar que Ele faça a vontade dEle e seguir também a vontade que já está escrita. Amém? Então, reconhecer Jesus como nosso Senhor, em Romanos 10, no verso 9, fala muito sobre isso, né? Reconhecer como Deus, em João 8, no verso 24, e também como nosso único Salvador. Precisamos ter o nosso senso de urgência, né? O que seria esse senso de urgência? Né? É entender que agora é o dia da minha salvação, agora é o dia da mudança. Não é amanhã, não é depois, não é mês que vem, o dia da sua mudança, o dia do seu arrependimento, é hoje. Você pode sair daqui e simplesmente não estar mais nesse mundo. Né? Acabou para você. Ontem foi muito falado sobre isso, né? Como agir dessa forma, e em questão de morte, mas essa é a realidade. Essa é a nossa realidade. Nós, né, estamos aqui, mas a vida ela passa, né, como uma névoa, como, enfim. O nosso tempo ele é muito passageiro. Né? A nossa professora usou ontem na aula o exemplo de uma ponta de uma corda, e o restante do cabo será a nossa eternidade. Então temos que ter esse senso de urgência, igreja. Temos que ter humildade, né, sendo pobre de espírito, sem méritos próprios, entender que somente por Ele, somente por Cristo, que nós podemos ser curados, podemos ser salvos, e também fé, né, naquele que justifica o ímpio, tendo a fé acreditada como justiça. Amém? Isso é os ensinamentos que a cura de um leproso traz para a nossa vida. Né? Muitas vezes nós olhamos para esses versos e pensamos assim, foi só um milagre que Cristo fez, foi só algo que Ele realizou. Mas você consegue entender como que cada história, cada poema, né, cada narrativa tem como ensinamento para a nossa vida, igreja? Você deve olhar para a Bíblia, sim, como um manual ali de instruções para o nosso cotidiano, para a nossa vida. Então, né, no verso 13 ao 16, diz assim: e ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai e mostra-te ao sacerdote, oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. No verso 15, porém, o que se dizia a seu respeito, cada vez mais se divulgava e grandes multidões afluíam para e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Nós vemos agora os modos de cura de Jesus, né? No Marcos, no capítulo 1, no verso 41, diz que Jesus ele era movido de compaixão, né? Não diz assim, está só parafraseando, é claro, estende a mão e toca o leproso, ignorando a restrição de Levítico. Como eu disse no início, um leproso, além dele ficar isolado, era proibido também as outras pessoas, né, realizarem, tocarem nele ou fazer algo do tipo. Então Jesus, que curava frequentemente pelo toque, você é acostumado a ver as histórias, né, as narrativas dos evangelhos, Jesus lhe curava frequentemente pelo toque. Lucas 4, no verso 40, no capítulo 7, no 13, no 22, em Marcos, você vê sempre Jesus ele curando através do toque. E é isso que eu fico assim, muitas vezes, porque Cristo ele vem, né, justamente para mostrar quem ele era, mostrar que ele era o próprio Deus, né, o Deus encarnado. E você observa a resposta, que ele diz, eu estou disposto, né, purificar-te. E a lepra desaparece
imediatamente. A cura, igreja, ela não precisou de terapia, ela não precisou de, vai lá, né, para te tomar um remédio, para te passar uma pomada. A cura foi curada instantaneamente. Hoje em dia você vê muitos dons de cura, né, a pessoa tem que fazer fisioterapia, né, a pessoa que não andava, ela sai mancando. Isso não é o dom de cura, igreja. O dom de cura no tempo bíblico, o dom de cura dos apóstolos e no período que a Escritura estava sendo escrita, era instantâneo, as pessoas eram curadas na hora. Né, as pessoas eram ali, tinha aquela doença, elas não faziam uma terapia, uma fisioterapia, elas não faziam nenhum tratamento. Elas eram curadas. Então, o cego, você imagina, agora pensa comigo, você imagina uma pessoa cega que nunca enxergou. Do nada vê o sol, você viu o sol que está aqui em Manaus. O que eles iam falar? Não, bota um óculos escuro para a tua vista não doer. Jesus não. Jesus, ele curava e a pessoa não precisava usar um óculos escuro para se acostumar com a luz, né, para, enfim, dizer assim, poxa, eu estou quase bom. Não, a pessoa era curada. Outro ponto interessante também é que quando era curado pessoas que nunca andaram também, a pessoa não sentia, né, o desconforto na perna ou algo do tipo. Ela era curada e saía andando. Não tinha nenhuma terapia ou algo do tipo, não, ou algo do tipo, né, fisioterapia, aquela pessoa. Então você observa como que a cura era diferente dos dias de hoje, né, dos famosos dons de curas que tem por aí. Amém, igreja? Então, né, era uma cura ali instantânea. Era uma cura que não precisava de tratamento. E a ordem de Jesus e também o processo levítico. Né, Jesus, você lembra que Jesus ele dá uma ordem. Qual foi a ordem, igreja? Foi aquela pessoa que foi curada. Me ajudem antes que minha voz ela acabe. Pode falar. Qual foi a ordem que Jesus ele dá para aquela pessoa que foi acabado de ser curada, tinha acabado de ser curada? Apresentar ao sacerdote. Era para ele ter saído e ter contado para todo mundo, ter mostrado assim, olha só como é que eu não estou mais naquela forma, eu não estou mais daquele jeito. Talvez, né, você olhando assim, poxa, é uma atitude louvável, né? Ele saiu glorificando o nome de Deus, ele saiu mostrando quem Deus era. Ele mostrou que Deus era capaz de curar, mas não foi isso que Deus pediu. Não foi isso que Jesus pediu naquela hora. Ele não pediu para sair contando por aí. Né? Então você observa a ordem de Jesus. O que seria essa ordem, igreja? A vontade de Deus. Né? A vontade que Deus falou para aquela pessoa, para ela seguir. Então, você observa que a ordem de Jesus, Jesus ordena ao homem que não conte a ninguém, mas que vá primeiro ao sacerdote apresentar a oferta pela purificação, como Moisés ordenou ali em Levítico 14, do 1 ao 20. Então, existia, eu não vou abrir por conta do horário, mas na sua casa você pode ler, você vai entender isso. Né? Em Levítico, ali tinha uma ordem de purificação. Uma pessoa, se ela fosse curada da lepra, ela não poderia simplesmente aparecer do nada. Né? Eu fui curada e está tranquilo para mim. Não, não existia isso. Uma pessoa ela tinha que passar por um rito, ela tinha que passar por uma sequência. E essa sequência você vai ver em Levítico 14. Está lá no capítulo 14, você pode ler. Então, Jesus, ele ordena, primeiro, que esse homem ele não conte a ninguém, mas que ele vá direto ao sacerdote apresentar, né, como Moisés, ele ordenou. Então, tinha esse rito de reintegração, né, que envolvia, né, um exame sacerdotal, que era barbear-se, banhar-se, lavar as roupas e oferecer sacrifícios de animais, grãos e óleos, processo que durava 8 dias. E só depois desses 8 dias que esse homem ele poderia, então, falar para as pessoas, né, contar o que tinha acontecido. Só que ele não fez isso, igreja. Ele não fez isso, por mais bela a motivação que fosse, por mais louvável a atitude, que você olha assim, poxa, o que tem de errado em um homem que foi curado e agora ele saiu por aí, né, contando para todo mundo, olha, Jesus me curou, Jesus fez isso, o que tem de errado? Igreja, se você, não importa qual é a sua atitude, não importa o que você faça, se você não faz o que Deus está mandando,
é desobediência. Isso aqui traz muito para o culto público. Pessoas colocando elementos no culto que Deus não pediu. E elas falam assim, Deus conhece o nosso coração. Deus sabe da nossa intenção. Se Deus não mandou, é desobediência. Não importa a atitude, você pode olhar para isso e pensar assim, poxa, né, não foi algo errado. Foi sim, igreja. Porque não fez o que Deus mandou. A partir do momento que entra, que você foge daquilo que Deus diz, já é obediência. Desobediência. Então, né, você observa que se ele obedecesse, vamos usar o e se, né, principalmente os gringos, eles não gostam dessa palavra, né, e se, porque o e se não acontece, então, mas vamos pensar, né, no e se, né, se esse homem tivesse obedecido o que Jesus tinha falado, vamos ver, né, o que teria acontecido. Você observa que o testemunho do homem, diante dos sacerdotes, seria uma prova também poderosa que Cristo é o próprio Deus, né, que Jesus era o Messias, que ele era o Filho de Deus, né, para aquelas pessoas, e essa evidência para os sacerdotes, né, seria sido maravilhosa, porque eles iam conseguir ver, eles iam conseguir examinar, eles iam ver que aquela pessoa realmente foi curada, né, que ela está apta, e que não foi algo assim, que eles pudessem mentir, e falar assim, não, isso não aconteceu, né, isso é mentira, foi um truque, né, ele não tinha lepra não, foi um truque, Jesus não fez, ou algo do tipo. Mas o homem, ele não foi até o sacerdote, não foi fazer esse rito, né, esse processo. E a desobediência, igreja, ela traz consequências. Você pode pensar que não, mas toda desobediência ela vai trazer consequência. Talvez ela não traga consequência diretamente para a sua vida, mas pode trazer também para as pessoas ao seu redor. Né, para as pessoas que estão com você, sua esposa, seus filhos, né, sua mãe, seu pai. Então, a desobediência, ela traz consequências. Porque, em vez de o homem sair, né, ele começou a proclamar livremente, agora espalhar a notícia. Em Marcos 1, 45, alguém pode abrir para mim, por favor? Marcos 1, no verso 45. Marcos 1, 45. E com uma voz bem potente. Amém? Marcos 1, 45. Alguém com a voz bem potente pode ler. Menos potente também. Pode ler. Uma voz suave, então. Marcos 1, 45. Alguém conseguiu ouvir atrás? Amém? Todos conseguiram ouvir? Alguém aí de trás para ler Marcos 1, 45. Amém? Eu não sei se todos conseguiram entender, mas por causa desse homem que saiu falando, né, que desobedeceu a ordem de Cristo, outras pessoas não conseguiram ser curadas, porque ele foi impedido de entrar nos locais, porque justamente todos começaram a cercar, todos começaram a rodear, né, e foi um problema. A desobediência dele, que talvez foi algo louvável, talvez foi algo bom, né? Você olha assim, poxa, ele saiu falando para todo mundo que Jesus fez. A desobediência dele prejudicou a outros. Eu vi um comentarista falando, né? Você imagina,
né? Você está na sua casa esperando Jesus vir, né? E uma pessoa vai lá e fala o que Jesus fez, aí ele não vem mais. Aí você fala assim, poxa, eu ia ser curado, mas por causa dele eu não fui. É mais ou menos isso, né? Então se ponha no lugar também daquelas pessoas, você observa como que a desobediência, ela tem as suas consequências, igreja. Ela prejudica os outros, ela prejudica as pessoas também ao redor. Amém? Então, a desobediência, ela tem, né, as suas consequências, porque em vez de obedecer, o homem saiu e começou a proclamar, a livremente espalhar a notícia. E a consequência está em Marcos 1, 45. No verso 17, diz assim: Ora, aconteceu que, numa daqueles dias, estava ele ensinando, achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Assentados fariseus e doutores da lei. Né, o que seria, igreja, esses fariseus? Hoje em dia, talvez, é uma palavra bastante usada para falar sobre pessoas religiosas. Né, mas o que seria, né, os fariseus? Porque no verso 17 diz que Jesus, ele ensinava em uma casa lotada, quando os fariseus e mestres da lei, elas aparecem agora pela primeira vez aqui no Evangelho de Lucas, sentados na multidão. Então você observa como que Jesus estava ficando famoso, né? Não era mais qualquer um, Jesus agora já está mostrando as pessoas ali, o seu público, né? Inclusive tinha lá também pessoas que entendiam. E esse que era a situação aqui dos fariseus e dos mestres, porque eles não podiam negar que Jesus, ele entendia. Eles não podiam negar. Eles não podiam negar que o que ele fazia era sobrenatural. Eles não podiam negar que Jesus entendia da palavra. Eles não podiam. O que era o problema deles era que Jesus, ele realizava curas e milagres, né? E eles não conseguiam entender, e para piorar, ele ainda falou que ele era filho de Deus. Ele perdoava pecados. Então, os fariseus, os doutores da lei, eles começaram a ficar intrigados. Poxa, ele faz tanta coisa, ele faz isso, ele faz aquilo, mas como é que ele perdoa pecados? Será que ele é o próprio Deus? Aí eles começaram a associar as obras de Cristo ao diabo, né? Então ele tem poder maligno, né? Por isso que vem, então, os pecados, né? Você observa, no contexto aqui dos fariseus, vai falar sobre a cura do paralítico, mas hoje não vamos falar por conta do horário, mas você vê, né, os fariseus e mestres da lei, né? Talvez você pense que fariseu e mestre da lei sejam as mesmas coisas, né? Tem até os escribas também, mas eram pessoas diferentes, cargos diferentes, tá, amém? Mas o que seria, né, o fariseu? A palavra sumiu ali, acho que está em branco, mas os fariseus eram os separados, né, e tem a palavra em grego e hebraico, não vou falar porque disseram que é gratuito, né, queria se amostrar falando grego e hebraico, mas, a definição, os fariseus, ele era uma das 4 principais seitas judaicas, junto com os saduceus, zelotes e essênios, originados no período intertestamental, provavelmente ligados a movimentos assídicos que resistiam à helenização sobre Antíoco e Epifânio. O que seria isso? Né, parece às vezes um monte de palavras, mas os fariseus, eles eram seitas, uma das seitas, né, uma das principais ali. Então, provavelmente ligados a esse movimento, eu não vou falar que eram ligados, depois você pesquisa na sua casa, mas provavelmente, por isso que eu botei hoje a palavra provavelmente, né, para que você, enfim, não tem muita base histórica para isso, mas alguns teólogos, eles vão afirmar isso, que eles resistiam à helenização. O que seria essa helenização? Helenização, igreja, o que os fariseus, é por isso que quando você vai ver novelas, filmes, você vê que o fariseu, ele é bem diferente, né? As roupas, o jeito que fala, eram pessoas assim que se destacavam. Justamente por isso, porque eles resistiam à helenização desse Epifânio. O que seria uma helenização? Para que você consiga entender, né, de forma mais clara. Em guerras, principalmente dos gregos, quando eles iam e capturavam as pessoas, ou então cidades, estados, eles iam lá e colocavam a cultura grega. Eles falavam o seguinte: olha, você tem que parar com esse seu costume, e você tem que fazer costumes gregos.
Um exemplo, aqui em Manaus, as pessoas aqui de Manaus começam a tomar outras cidades, vão pensar em Boa Vista, né? Uma mais próxima aqui, assim, um pouco distante também, mas... E as pessoas começam a levar o costume de Manaus lá para a cidade de Boa Vista e falar assim, vocês vão ser obrigados a seguir esses costumes. Isso era a helenização, levar um costume grego para eles. E os fariseus ficavam atacados, né? Porque eles, meu Deus, não, eu não vou deixar com o meu costume, eu vou obrigar a isso. É por isso que eles eram bem assim, descarados contra essa questão de a sua tradição. Né? O fariseu ele se destaca muito pela sua tradição. Então, os fariseus, né, eles lutaram para continuar obedecendo a lei, né, lutaram para continuar obedecendo e praticando as práticas judaicas. Então, em vez de adotar os costumes da Grécia, né, o costume dos gregos. Então, eles eram... É por isso que quando você vê agora em filme, você vai ver lá que eles eram bem diferentes por causa disso também. Né? Eles davam muito essa evidência para as roupas, para a tradição, para a religião deles. Né? E eles viam... praticamente, ficou branco ali de novo, acho que foi a fonte, mas eles vinham majoritariamente da classe média, diferente dos saduceus, que eles eram os ricos. Os saduceus eram conhecidos por ser pessoas ricas, tá? Pessoas ali que tinham poder. Os fariseus já não eram assim considerados tão ricos, mas era de uma classe média, né? Então, diferente dos saduceus, eles eram poucos nessa época, na época de Herodes, principalmente, você lembra lá do capítulo 1 de Lucas, eram praticamente 6.000. Então, assim, no local, eram praticamente 6.000 de fariseus, né, segundo Joséfo, né, um historiador. Mas eles tinham também influência popular, amém? E depois, né, com a queda dos saduceus, que era uma outra seita, não vou falar sobre ela hoje, mas depois com a queda dos saduceus, que foi a destruição do templo, ali em 70 depois de Cristo, eles tiveram agora mais evidência. Então, os fariseus eram pessoas que eram, digamos assim, separadas da classe média, não eram pessoas tão ricas, mas que também colocavam acima de tudo o costume e a tradição. Né? Eram pessoas que sempre estavam olhando para o externo, mas o interno, né, estava destruído, sabe, igreja? Você pode pensar que um fariseu, ele está somente de roupa social, de um blazer, de aquele sapato brilhoso, e você pensa assim, esse aí é um fariseu, né, um fariseu sacana, né, um fariseu que, né, enfim, não vale um centavo, né, falando o português mais brasileiro, mas o fariseu também, ele está presente de uma roupa simples, né, talvez pregando de bermuda, pode ser também um fariseu, uma pessoa que se esconde atrás de suas vestimentas, mas na verdade o coração está longe de Deus, o coração está podre, corrupto, né? Então você vê pessoas também muitas vezes se escondendo atrás de suas roupas. Como eu disse, uma roupa não quer dizer nada sobre quem você é, né? Você pode estar aqui pregando todo de social, pregando todo bacana e ser um fariseu, assim também que você pode estar pregando de vontade, também ser um fariseu. Amém? Que era justamente isso, né? Se escondiam atrás das suas vestimentas, da sua tradição, das suas práticas. Então, eles participavam disso e eles se tornam ali a força, digamos assim, essa força dominante do judaísmo, né? Que ele vai moldando ali alguns costumes, culturas e vão se popularizando. Amém? Então, eles, diferente dos saduceus, eles acreditavam na ressurreição, eles acreditavam em anjos e demônios, eles acreditavam na predestinação e responsabilidade humana, eles acreditavam nisso, e eles também aguardavam o Messias, né, e um reino terreno. E o Messias estava lá do lado deles, e eles aguardando, inclusive até hoje, tem muitos judeus que estão esperando ainda o Messias, se você for pesquisar. Né, então, eles criam, né, na ressurreição, eles criam em anjos, demônios, eles acreditavam nisso, eles tinham fé nisso, mas não tinham olhos, né, para ver ali o Messias, o próprio Cristo ali, o Deus encarnado. Então, existe também aqui outro conceito, no verso 17, né, que diz os doutores da lei. Como eu disse, existiam os fariseus e também os doutores da lei. Às vezes a gente quer colocar todo mundo no mesmo, né, ali juntos, mas na farinha do mesmo saco, né, como dizem. Mas tinha essa diferença, né, entre os fariseus e os doutores da lei.
porque eles eram homens especializados no conhecimento, estudo e ensino da lei de Moisés, ou seja, da escritura do Antigo Testamento, e eles estudavam também cuidadosamente a lei e também as interpretações e tradições desenvolvidas pelos judeus. E eles ensinavam o povo como o povo deveria viver. Em outras palavras, né, os doutores da lei eram aquelas pessoas que estavam ali sabendo, né, da lei, dando resposta, né, principalmente em forma de catecismo. Respostas e perguntas, que era como era ensinado antes. Então, esse é o trabalho dos doutores da lei. E existe uma diferença entre os fariseus, os escribas e também os mestres da lei. O fariseu, que era um grupo religioso, né, que defendiam rigorosamente a lei de Moisés, juntamente com tradições, interpretações transmitidas pelos mestres. Eles acreditavam na ressurreição, eles acreditavam em anjos, nos espíritos. Nos escribas, eles eram especialistas em escrever, copiar, estudar, interpretar a lei, eram estudiosos das escrituras e podiam atuar como professores e intérpretes da lei. E também os mestres da lei, que eles eram especialistas no conhecimento e no ensino da lei de Moisés. Né? No Novo Testamento, essa expressão muitas das vezes se refere aos escribas, portanto, em vários textos, escribas e mestres da lei praticamente designam as mesmas pessoas, dependendo do contexto. Ou seja, igreja, um fariseu poderia ser um escriba, né, que poderia ser também um doutor da lei, né, podia ser um mestre da lei. Então, uma pessoa ela poderia ser um fariseu, um escriba e um mestre de lei ao mesmo tempo, né? É aquele ditado, né? O sabe tudo, né? Então, poderia ser. Amém, igreja? Então, hoje, né, falamos um pouco sobre a cura de um leproso, né, o arrependimento, né, um pouco sobre o que é os fariseus, tudo isso à base do capítulo 5 de Lucas, amém? Então, qualquer dúvida, né, você pode mandar mensagem para o pastor, para a nossa professora Lide, que vai estar aí para responder a todo vapor, amém? Então, chamar o pastor para nós orar e finalizar.